Só vou te apresentar. Então, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui na aula da disciplina Relato Integrado. E eu apresento para vocês um amigo e professor, doutor, PhD. Nós havíamos combinado o Eduardo Flores, né? Havíamos convidado o professor Nelson Carvalho. Ele, devido ao compromisso, ele não pôde vir, aí indicou o Eduardo Flores, e eu também já havia convidado, né? E ele vai falar, né, qual que é a relação dele com o relato integrado. Então, passo a palavra. Obrigado, professor. Boa noite a todos. A maioria que eu conheço, ou por ser aluno de alguma disciplina que eu ministro aqui na faculdade, ou por eventualmente cruzar nos corredores, é um prazer bater um papo com vocês hoje sobre esse tema. Eu sou Alternate Council Member do IRC, do International Integrated Reporting Council, que é o organismo que emite a diretriz para o relato integrado, né? Esse conceito de relato integrado que a gente vai discutir aqui, a gente vai ver que o próprio conceito de relato integrado também envolve outras definições, né? A gente costuma usar essa definição do International Integrated Reporting Council, mas a ideia dos relatos integrados, relatórios integrados, Integrated Reporting, ela passa por outras coisas também. Eu sou professor aqui do EAC, né? Tenho estudado isso nos últimos 3, 4 anos mais ou menos, né, a parte de relato integrado, muito em fruto de um pós-doutorado que eu iniciei na Fundação Getúlio Vargas, na área de finanças, e todas as minhas linhas de pesquisa sempre foram muito voltadas ao mercado financeiro, mercado de capitais, e o impacto da informação contábil sobre esse tipo de usuário da informação. Então eu fui estudar relato integrado originalmente por uma questão muito particular, que era entender como é que um conjunto integrado de informações divulgadas de maneira voluntária pelas empresas poderia eventualmente melhorar as projeções de analistas de mercado de capitais. Foi esse o motivo pelo qual eu fui estudar relato integrado e descobri que ali existia uma série de coisas que eram muito potenciais para o futuro contador ou para o futuro da contabilidade, que eu acho que são importantes a gente lidar dentro de uma sala de aula, da gente trabalhar dentro de uma sala de aula, né? Eu coloquei provocativamente essa capa desse livro aqui para começar nosso bate-papo, chama The End of Accounting, né? The Path Forward for Investors and Managers. Esse livro é do professor Baruch Levy, ele é professor da Stern, da New York University, e ele escreveu esse livro já tem algum tempo, no último congresso de contabilidade da Associação Americana de Contabilidade, do American Account Association, que foi agora a semanas retrasada em Washington, D.C., o professor Baruch Levy fez uma palestra sobre esse livro especificamente. E no mesmo painel que o professor Baruch Levy fez a palestra sobre esse livro, The End of Accounting, estava também o Richard Rubitz, que é o atual CEO do IRC, que é o atual presidente do IRC, né? quem gere essas diretrizes do relato integrado. E foi um diálogo muito interessante. E qual que é a grande provocação que esse livro do professor Baruch Levy traz para a gente? Provocação que ela chega a ser até um pouco mais intuitiva. Se a gente pensar, por exemplo, no começo do século XX, expressiva parte das maiores companhias de capital aberto no mundo, e aí se tomar o maior mercado de capitais do mundo, o mercado norte-americano, eram companhias que estavam vinculadas a um tipo de economia, ok, tangível. Então você pega, por exemplo, indústrias mineradoras, indústrias automobilísticas. Okay? Então, a economia dessas empresas como é que é? Uma economia tangível, né? Indústrias vias férreas, por exemplo. Então, para esse tipo de indústria, quais são os principais ativos sob a perspectiva contábil? São ativos intangíveis? Não, são ativos imobilizados, correto? Então, você tinha esses ativos imobilizados registrados no balanço dessas empresas. E por que você precisava ter esses ativos registrados no balanço das empresas? Porque você imagina, tem um ativo contabilizado no balanço da empresa, e esse ativo vai gerar o quê? Receita decorrente da operacionalização desse ativo, né? Lembrando das definições de ativo que a gente aprende lá em teoria da contabilidade, né? Ativo é um recurso controlado pela entidade com expectativa de geração de benefício econômico futuro. Então, o que é o benefício econômico futuro? É quando o ativo produz receita. Então, para essas indústrias do começo do século XX, os ativos que produzem receita estavam no balanço. Quando você chega para o final do século XX, começo do século XXI, mais especificamente hoje, quem são as maiores companhias de capital aberto no mundo hoje? São companhias de capital intensivo? São companhias de ativos imobilizados?
Não. São basicamente companhias cujos principais ativos, que são intangíveis, não estão no balanço. Capital intelectual, valor da marca, carteira de clientes. Ou seja, você mudou drasticamente o modelo econômico do começo do século XX para o final do século XX, de tal sorte que as empresas que você tem hoje com maior valor de capital, elas não possuem na contabilidade uma informação tão relevante para os gestores, para os investidores, para os credores, ou seja, para todos os stakeholders, todos os intervenientes da empresa, todos aqueles indivíduos que transacionam e negociam com a empresa. Então, qual que é a síntese desse livro do professor Baruch Levy, né? É basicamente a seguinte: a contabilidade financeira não conseguiu, ao longo do século XX, encontrar um modelo normativo que trouxesse para dentro do balanço os principais ativos da atualidade. Isso é muito potencial, isso é muito importante, porque se você perde relevância informacional e você tem outras fontes informacionais concorrendo contigo simultaneamente, o que vai acontecer? O teu papel enquanto fonte de informações vai decaindo. Você passa a ser uma peça cada vez mais burocrata. Um documento cada vez feito mais para prestar contas do que você fez com o dinheiro do que necessariamente apontar o futuro da companhia. Então, esse é um primeiro ponto bastante objetivo, porque quando a gente começa a falar do relato integrado, a gente vai falar um pouco dos 6 capitais, né, essa discussão como um todo, mas as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas esses outros capitais que não são financeiros, ok. E dá a falsa impressão de que a contabilidade conseguiu endereçar todos os problemas vinculados ao capital financeiro. Quando na verdade não. A contabilidade ela convive com lacunas hoje e não conseguir trazer para dentro do balanço ativos absolutamente importantes. O valor da marca é um deles. Quanto vale a marca Coca-Cola? Alguns bilhões, talvez trilhões. Quanto é que ela está registrada no balanço Coca-Cola? Por nada. Pelo valor da patente que ele pagou para poder registrar a patente. Então o balanço patrimonial ele tem uma defasagem. Uma das formas da gente enxergar essa defasagem do balanço patrimonial com relação ao valor de mercado de uma empresa, e veja, eu não estou dizendo que o valor da contabilidade tem que ser igual ao valor de mercado, mas ele em tese deveria se aproximar. Uma das formas de a gente enxergar essa dicotomia de valores é quando você toma alguns indicadores de mercado. Por exemplo, há um indicador chamado Book to Market. Esse indicador é formado pelo valor do PL de uma empresa sobre o valor de mercado dessa mesma empresa. Valor de PL é aquilo que eu tiro do balanço, correto? Patrimônio líquido que eu tiro do balanço. Então PL, balanço. Valor de mercado é o preço da ação multiplicado pela quantidade de ações. Preço da ação é valor de mercado. Pode ser uma razão, correto? Um número dividido pelo outro. O conceito de razão é proporção. Quanto mais próximos eles forem de 1, quer dizer que mais próximos eles são em termos de montante. Quanto mais distantes eles estão de 1, quer dizer que mais díspares eles são entre eles, correto? É essa relação que a gente está fazendo, né? Essas coisas, para setores, por exemplo, de tecnologia, são absolutamente díspares. Então, recentemente saiu uma notícia dizendo que a Apple vale $1 trilhão. Isso. Né? É uma notícia recente. É claro que o preço da ação tem muito efeito especulativo, o preço da ação tem muita falha de mercado, ou seja, tem várias coisas também que são questionáveis aqui. Por isso que a contabilidade não pretende ser igual. Mas quando você olha o Book to Market da Apple, por exemplo, essa razão é muito diferente de 1. Por que ela é muito diferente de 1? Porque a contabilidade não conseguiu trazer para dentro do seu balanço alguma forma de registrar os ativos intangíveis, vamos dizer assim, que permeiam a estrutura operacional da Apple, que fazem com que você pague, por exemplo, o que você paga por um celular da Apple, cujas mesmas funções você teria num outro aparelho, num similar de mercado, e que você compra muito mais pela marca do que necessariamente pelas funcionalidades. Então, eu estou começando por essa visão um pouco mais prática da necessidade que a gente tem de uma forma de olhar para o sistema informacional contábil de uma maneira diferente, para que nós possamos até entender por que tem contadores dentro de uma discussão como a do relato integrado.
né? Porque senão a gente fala, pô, o que tem a ver os contadores dentro de uma discussão como essa, que muitas vezes é tomada somente pela perspectiva da sustentabilidade, né? Sustentabilidade para contadores, para quem faz aqui o curso de contábeis ou estudou contabilidade no primeiro ano de algum curso paralelo que tenha visto, sustentabilidade no jargão contábil chama-se continuidade. Okay? Sustentabilidade no jargão contábil chama-se continuidade, porque o que é sustentabilidade? Você garantir que você faz o que você faz, de tal sorte que você devolva para as pessoas envolvidas na cadeia produtiva que você está ali envolto, um retorno satisfatório para as suas prestações de serviço, para a entrega dos seus capitais, e que você consiga fazer isso por períodos sucessivos e indeterminados. Essa é exatamente a mesma definição de continuidade. Exatamente a mesma definição de continuidade, correto? Então, a ideia desse livro aqui é basicamente a seguinte: precisamos olhar para aquilo que nós hoje não conseguimos trazer para dentro do balanço. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu acabei começando, não falei, a ideia é que vocês comentem, que vocês falem, que vocês perguntem, questionem, o que vocês quiserem, apontem, contra-argumentem, fiquem à vontade. A ideia, isso aqui não é um monólogo, isso aqui não é um recital. É importante que vocês tenham essa liberdade, tá? Pessoal, um primeiro ponto, eu acho importante dar uma lida nesse livro. Quem está estudando contabilidade, eu acho que isso é absolutamente fundamental, tá? E acho que é importante também dentro dessa toada. O que vai acontecer? Bom, perfeito. Já há algum tempo, as pessoas da área de business, como é o jargão, o major, né, fora do país, têm olhado para a estrutura de processo produtivo das empresas e pensado o seguinte, assim, olha, não é só capital financeiro que mantém uma companhia em pé. Capital financeiro é um capital necessário, capital financeiro é aquele dinheiro que você aporta, aquele recurso monetário que você aporta, ele é fundamental para você ter uma empresa, ter uma indústria, ter uma companhia, ter um empreendimento qualquer, mas ele não é exclusivamente o único negócio, o único capital que mantém uma empresa funcionando. Isso é bem relevante, sobretudo numa lógica, por exemplo, de um país que muitas vezes quando a gente arruma um emprego, a gente fala assim, poxa, obrigado por ter me dado esse emprego, ok, perfeito, mas eu também estou entregando em contrapartida alguma coisa. Quando alguém me dá um emprego e me paga um salário para aquilo, é porque ele está me tomando alguma coisa. Há uma relação de troca naquele momento. Então ele está me pagando um salário e eu estou dando para ele um capital intelectual. Eu estou dando para ele alguma coisa em troca. Há uma relação de troca. Há uma relação de troca. E muitas vezes essa relação de troca, ela pode ser uma relação díspare. O capital intelectual que eu estou entregando para aquele indivíduo é maior em termos monetários do que o salário que ele está me pagando. Hoje talvez eu aceite essa condição de emprego, porque o mercado está numa condição de restrição de oferta de vagas de trabalho. Mas amanhã, quando isso subir, mudar esse paradigma, o que eu vou fazer? Eu vou ficar naquela empresa? Absolutamente não. Quando o mercado voltar a se aquecer e tiver mais vagas, eu vou embora. Então, percebam o seguinte. Há um ponto muito importante, ser até discutido e formalizado um pouco antes, né? O que é uma empresa? Você tem uma teoria chamada teoria contratual da firma. Isso vai ter fundamentos num paper muito importante de governança corporativa, que é o paper do Jason Macklin, que é um artigo lá de 1976, né? Que é um artigo que retoma coisas de 1932, do Barry Means e coisas lá do próprio Adam Smith, mas a ideia fundamental aqui é o seguinte: o que é uma empresa? Sob a ótica da teoria contratual da firma. Como é que nasce uma empresa? Como é que surge uma empresa? Duas pessoas vão lá e dizem assim, eu quero fazer uma empresa. Tudo bem? Tem uma ideia. Como é que eles formalizam essa ideia? Um contrato. Ótimo. Contrato social, no caso de uma limitada, né? Pensando um pouco mais na questão jurídica da coisa, ou um estatuto no caso de uma sociedade anônima, né? Uma sociedade anônima, né? Sociedade anônima, as pessoas não... Sociedade anônima é uma sociedade de capitais, correto? Assim, as pessoas vão lá e colocam capital, não necessariamente se conhecem. Uma sociedade limitada, as pessoas já se conhecem, né? Então você tem no direito duas formas de ver isso: sociedade de pessoas, sociedade de capitais, né?
Esse livro do Berlin Means, 1932, A Moderna Sociedade Cooperativa, a Moderna Sociedade Anônima, né? É um livro fundamental, cabeceira para dar uma olhada nisso. Então, uma empresa, ela nasce através de um contrato. Como é que eu trago pessoas para trabalhar na minha empresa? Contrato de trabalho, correto? Uhum. Os funcionários, então, eles vêm através de contrato de trabalho. Como é que eu transaciono compra e venda de produtos? Contrato também. Com fornecedores ou com clientes. A minha relação com as autoridades, por exemplo, governamentais do país, em termos de recolhimento de impostos. É um pacto social, né? O direito vai chamar isso de pacto social, mas é um contrato implícito, correto? Não é um contrato tácito, é um contrato implícito. Eu sei que toda vez que eu tiver lucro, eu tenho que pagar imposto sobre o lucro. E aí são dados em nome de imposto de renda. Então, o que vai acontecer? Todas as relações que uma empresa possui com aquilo que a teoria vai chamar de intervenientes, né? Intervenientes, aqueles que interagem com a empresa, e o jargão em inglês é stakeholders, né? Stakeholders, aqueles caras que interagem direto com a empresa. Todas essas relações são estabelecidas por meio de contratos. Por meio de contratos. E os contratos, eles só permanecem válidos mediante médio e longo prazo, uma perspectiva temporal mais ampla, quando os contratos, lembrando sempre, né? Eles podem ser explícitos ou implícitos, né? Podem ser explícitos ou implícitos, mas os contratos, eles sempre têm no mínimo duas partes, correto? Pelo menos duas partes. Então aqui eu tenho a parte A e aqui eu tenho a parte B. E para que esses contratos permaneçam válidos no médio e no longo prazo, essa balancinha aqui ela tem que fazer o quê? Equilíbrio. Se manter estável, correto? Se ela pender mais para um lado do que para o outro, um lado vai se sentir prejudicado, em detrimento do outro. É isso, não é? Tá. Então, qual foi a forma que as corporações encontraram para metrificar as relações contratuais e dizer se elas estão sendo cumpridas ou não, se elas são justas ou não? Eu preciso de informação para isso, correto? Preciso de informação para isso. A forma que se encontrou para verificar se essas relações contratuais se mantêm estáveis ao longo do tempo foi através da contabilidade, da informação contábil. Sou funcionário, por exemplo, de um banco. Aí a proposta de dissídio do banco é cobrir só a inflação. O banco vai assim, olha, eu vou te dar um aumento de salário esse ano só para cobrir a inflação. Foi um ano muito ruim, nós não tivemos praticamente nenhum tipo de crescimento real. Eu vou te dar um salário um aumento só para você manter o poder de paridade de compra do teu salário. Aí eu, funcionário, vou lá e olho o balanço do banco. Olho a demonstração de resultado do banco. Corrijo a demonstração de resultado do ano passado para esse ano, com a inflação desse ano, e comparo moeda de mesma data. E percebo que o banco cresceu acima da inflação, sei lá, 19%. Essa relação contratual não para em pé. Você quer me repor só a inflação e teve um crescimento real de 19%? É aquele primeiro exemplo que eu estava dando. Eu estou te entregando um capital intelectual, você está me dando um salário que é menor que o capital intelectual que eu estou te entregando. Daqui a pouco, quando a condição de mercado mudar um pouco, eu vou embora. Eu, funcionário, vou embora. Então, olhar uma empresa sob essa perspectiva da teoria contratual da firma ajuda a entender um pouco melhor que toda relação como essa, ela é bijetora. Ou seja, tem setinha para os dois lados. Porque um está recebendo, o outro também. Um está recebendo, o outro também. Um está recebendo, o outro também. Fato é que, se essa relação contratual ela não permanecer equinânime, uniforme, equilibrada, no médio e no longo prazo, uma das partes vai ceder. Uma das partes vai ceder. E essa cessão de uma das partes, ela pode ser a ruptura do processo de continuidade de uma empresa. Ela pode ser a ruptura do processo de sustentabilidade de uma empresa. Okay? Então, é um ponto importante perceber que o relato integrado ele não tem geração espontânea do ponto de vista do conhecimento humano. É muito pouco provável que a gente tenha algum conhecimento que tem geração espontânea. Quando eu falo geração espontânea, ele é desvinculado de um conhecimento propedêutico, não tem nada para trás dele. O relato integrado, ele culmina com uma série de desenvolvimentos da década de 80, da década de 70 e da década de 90,
de você compreender que existem outras formas de capitais, que existem outras formas de você mensurar as coisas, existem outras formas que você precisa reconhecer que uma empresa necessita para continuar vivendo. Isso é fundamental. E que os modelos de negócio cada vez mais próximos agora de uma automação, eles vão depender muito mais de ativos intangíveis do que de ativos tangíveis. Okay? Tudo bem? Essa parte tudo bem? Dúvida? Comentário? Tudo mais? Okay. Tá. Tem uma outra coisa que eu sempre gosto de comentar aqui quando é muito próximo quando eu vou falar sobre essa coisa aqui na FEA, né? Porque basicamente aqui na FEA os nossos cursos na grande maioria formam profissionais para back-office, né? Para trabalhar na administração das empresas, né? Não necessariamente trabalhar na linha de frente, né? Trabalhar na administração. Então na década de 70, por exemplo, quando começou o processo de automação industrial, os contadores estavam lá tranquilos, porque automação industrial é só linha de produção. Quem tem que se preocupar com isso é quem é metalúrgico, quem é operário, quem trabalha na fábrica. Eu sou contador, estou aqui no meu trabalho, pego as notas fiscais, escrituro, faço o meu trabalho de registro contábil, né, escrituração e tudo mais. Não sou afetado por isso. Então você tinha lá uma indústria, por exemplo, que dependia de 100 funcionários para fazer rodar uma linha de produção. Com a automação industrial isso caiu para um quarto, por exemplo, caiu para 25. Né? Só que começou na segunda metade da década de 90, pelo advento dos microcomputadores, um processo na contabilidade chamado ERP, ou softwares gerenciadores de banco de dados, Oracle, SAP. O que começou a acontecer com a contabilidade depois na segunda metade da década de 90? O mesmo processo de automação que aconteceu com as linhas de produção na década de 70. Encostou um caminhão na guarita de uma firma, entregou uma nota fiscal, o porteiro pegou, registrou aquela nota fiscal ali, ele está fazendo lançamento contábil. Ele está fazendo lançamento contábil. Você não precisa mais de um analista contábil, de um auxiliar de contabilidade para fazer aquilo. Ele está fazendo ali. Poxa, olha que roda, né, interessante. Né? Começou com a operação e foi para o back-office. Foi para as áreas de administração. Então, se por um lado, olhar a contabilidade como uma área mais repetitiva, as informações contábeis de uma maneira mais mecanicista, já era ultrapassado, hoje em dia mais ainda, porque quase tudo é feito através de sistema. Né? Através de sistema. Vocês provavelmente já devem ter visto isso que é chamado de Octopus, né? O polvo dos capitais, né? Então você tem aqui 6 capitais aqui, né? Financeiro, manufaturado, humano, intelectual, natural e social. Vamos pensar um pouco o capital financeiro, o capital que a gente está acostumado a perceber. Capital social, né? A empresa foi lá e fez um aporte de capital social. Uma empresa levantou, por exemplo, ações, vendeu ações, fez um IPO dela na Bolsa de Valores para aumentar a base de capital social que ela possui, né, a base de patrimônio que ela possui. Né? Então, você está levantando recursos através do capital financeiro. E acho que isso é bem compreendido. Né? Capital humano. A gente estava comentando ainda há pouco. Okay? As inter-relações, por exemplo, de capital humano. Ter creche. Hoje a gente está discutindo algumas coisas interessantes, eu acho, na atualidade, embora seja um momento muito complicado, né, que a gente está passando, um momento de tantas pautas retrógradas em meio a uma necessidade de vanguarda. Né? O Brasil acho que já passou por tanta coisa ruim na história recente e a gente está aí na iminência de talvez revisitar um passado breve muito ruim para a gente. Né? Mas a gente tem discutido, por exemplo, licença paternidade. Dar licença paternidade, né? Os pais possam ter também licença paternidade e as mães terem maiores garantias para, né, toda essa discussão. Isso faz parte do capital humano. Isso faz parte do capital humano. Veja, aquela visão estrita do homo econômicos, aquela coisa estrita do homo econômicos, que as pessoas só agem em virtude de otimizar sua função utilidade, que as pessoas só fazem as coisas para maximizar o seu retorno próprio, os seus interesses próprios. Que é aquela visão bem, né, do Adam Smith, né, o cervejeiro que faz o que ele faz, o açougueiro que faz o que ele faz, o padeiro que faz o que ele faz, não porque ele gosta do que ele faz, mas porque ele precisa do quê? Do salário dele para sobreviver. Né? Essa visão, depois que começou a se desenvolver os conceitos de psicologia comportamental, essa visão começou a ser fortemente questionada.
E aí você tem alguns estudos mostrando o seguinte, que as pessoas às vezes abrem mão de aumentos salariais, para fazerem muitas vezes aquilo que elas gostam, no lugar que elas gostam, se sentem bem. Jornada de 6 horas de trabalho, por exemplo. Então eu acho que está caindo um pouco a ficha, quando a gente olha para essa ideia de capital humano, está caindo a ficha inclusive para muitas empresas, que às vezes um aumento salarial em unidade monetária convence menos os seus funcionários do que uma condição de trabalho mais digna, mais sóbria, mais correta, onde você possa conciliar, por exemplo, várias frentes da tua vida. Lembrando sempre o seguinte, trabalho não é fim da vida de ninguém, trabalho é meio, né? Quando a gente começa a transformar, né, aí tem cada um escolhe o seu próprio caminho, mas eu particularmente quando a gente começa a transformar o trabalho em fim por si próprio, né, alguma outra coisa está faltando em alguma outra vertente da vida. Então, essa ideia de relação humana, ela pode se materializar de várias maneiras diferentes. Você pode ter uma creche no trabalho, por exemplo. Você tem companhias hoje que permitem você levar o teu cachorro para o trabalho, em alguns dias específicos. Mas como é que isso cria algum resultado? Imagina que a gente fizesse um experimento. O que é esperado? Que uma empresa que tem políticas de recursos humanos mais flexíveis, mais adequadas àquilo que o seu corpo de funcionários pede, vocês acham que tem maior ou menor turnover nessas empresas? Giro de funcionários? Esperado que tenha menor. Falta pesquisa para mostrar isso. Muitas pessoas falam, qual é a vantagem de se fazer um relato integrado? Né? Quais as vantagens de você mostrar para o mundo que você está fazendo as suas coisas desse jeito? Se você tiver, veja, o relato integrado é forma, não é essência, correto? Ele só mostra aquilo que você deve fazer. Se você não tem nada para mostrar, então não faça o relato integrado. Eu já faço, por exemplo, eu tenho aqui várias políticas aqui, eu tenho licença paternidade, as mulheres quando saem aqui de licença maternidade ou eventualmente adotam uma criança, tiram aí, tem uma garantia depois de que não vão ser mandadas embora quando voltarem para o trabalho. E aí eu vou lá e olho para a tua empresa e vejo que o teu turnover é menor do que do teu concorrente de mercado. Isso é uma implicação prática. Quando um funcionário-chave sai de uma empresa, o que você vai ter que fazer? Contratar outro no mercado, não vai? Não vai ter que treinar ele? Não vai ter que adequá-lo para a posição? Por que não investir em políticas de capital humano que visem beneficiar o capital humano nesse contexto? É um ponto fundamental. Capital manufaturado. Onde é que você está? Isso aqui é impressionante, né? Algumas coisas acontecem, a gente tem que comentar porque academias têm que ter uma licença poética para falar sobre essas coisas. Todo mundo conhece a BR Foods, conhece? Que é a empresa que surgiu da Perdigão e da Sadia, né? Tá. Você pegar a demonstração financeira da BR Foods de 31 de dezembro de 2017, eles vão dizer que um dos grandes fatores, embora eles tenham tido um prejuízo recorde, né? Que eles tiveram um prejuízo astronômico, correto? Foi inclusive o motivo para sair o Abílio Diniz de lá, né? Mas eles comentam no relatório da administração que eles conseguiram estender o prazo de pagamento a fornecedores e encurtar o prazo de recebimento de clientes. O que é isso financeiramente falando? É melhorar o seu capital de giro líquido. Você paga com mais tempo para frente e você recebe mais antecipadamente. Aí você olha para isso na demonstração financeira, perfeito, é um número espetacular, né? É legal você ver isso. Se você é analista de mercado financeiro, é legal ver isso, né? Só que quem são os fornecedores da BR Foods? Que se sujeitaram a receber. Porque se a BR Foods está pagando os fornecedores dela mais para frente, quer dizer que os fornecedores estão recebendo com mais atraso. Quem são esses fornecedores? É a JBS? É a Marfrig? São grandes produtores ou são pequenos produtores? Pequenos, granjeiros. Para você produzir um capital de giro líquido legal, como você está reportando no relatório da administração, você está matando o granjeiro. E ele tem milho para pagar, ele não consegue, por exemplo, impor para os fornecedores de produto os mesmos prazos. Então veja, se você está tratando assim a tua rede de produção, o teu capital manufaturado, se amanhã depois surgir um concorrente e oferecer para esse granjeiro a possibilidade de vender o produto dele para esse concorrente, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai. Claro que ele vai. Você está
sufocando ele financeiramente. Essa coisa do capital manufaturado, ela é fundamental. É você não pensar só no seu processo, da sua cadeia, no seu processo produtivo. Trabalho escravo, por exemplo. Muitas empresas hoje, quando você faz o cadastro lá para prestar serviço para uma empresa, você tem que informar para aquela empresa. Ela vai perguntar diretamente assim, olha, você tem alguma relação, você tem alguma condenação no Ministério do Trabalho? Você vai dizer, não, não tenho. O que ele está se preocupando? Qual é a proxy que ele está ali? Qual é o compliance que ele está querendo cobrir ali? Qual é a regra que ele está querendo cobrir? Você tem alguma falha? Porque, veja, imagina o seguinte, o risco de exposição. Lembra quando a Zara foi implicada nos casos aí de uso de mão de obra análoga à escravidão? E várias outras empresas foram. Ah, mas eu compro de alguém e esse alguém é quem tinha essa prática trabalhista. Não importa, você tem que garantir que a sua relação produtiva ela é fair, ela é justa, ou pelo menos dentro das regras de estabelecimento ela faz sentido. Né? A ideia do capital manufaturado é quem são os meus fornecedores e quem são os meus clientes. Okay? É isso que a gente está basicamente falando. Capital intelectual, que eu acho que reside a grande maior discussão de todas aí, né? Vamos dizer assim. Bom, Google, por exemplo, é um caso clássico de capital intelectual. Você tem que reinvestir sempre em criar novos dispositivos, em criar novos elementos. Okay? Bom, ok, então quando eu permito, por exemplo, que um funcionário da Google entre para trabalhar às 8 da noite, ou em um horário que ele quiser, flexível, que ele quiser, um programador, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou incentivando tanto capital intelectual quanto humano. Então, o que vai acontecer? A gente começa a perceber que, embora a gente tenha dividido em 6 capitais, o framework do relato integrado tenha sido dividido em 6 capitais, esses capitais podem ter intersecções entre eles. É meio que 6 fatorial. Você pode tomar ele em combinações, se você quiser. Né? Você pode tomar ele em combinações, se você quiser. Okay. Startups, por exemplo. Uma série dessas startups, por exemplo. Empresas que nascem a partir de uma ideia de aluno, de engenharia, de contabilidade, que vai lá e pum, cresce. Acabou. Qual era o principal capital que ela tinha lá? Capital intelectual. Capital natural. Acho que num país igual ao Brasil, tínhamos que ter uma preocupação um pouco maior com isso. Né? Tínhamos que ter uma preocupação um pouco maior com isso. E aqui não precisamos ir pensar nos desmatamentos da Amazônia, né? É só pensar no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. Acho que é o caso mais assustador, né? Mais assustador, de ter 2 vias hídricas que cortam a maior cidade da América Latina, okay? Não navegáveis pela questão da poluição, não aproveitáveis, e meio uma crise hídrica que a gente teve recentemente por causa da poluição. Né? Então, aí você pensa o seguinte, olha, então eu vou olhar lá para a Sabesp, e quando ela divulga as metas, os propósitos dela, né, aquilo tem alguma coisa errada, porque se a tua missão é tratar esgoto, e quando eu olho para a estatística nacional, de cada 10 litros de esgoto que são despejados, 4 são sem tratamento, na média 40%, tem alguma coisa muito errada nessa coisa, né? nessa discussão. Então, capital natural, provavelmente, o que é muito complicado para uma empresa que depende do quê? De recursos hídricos para garantir a continuidade dela. Capital social, né? Fundamento espetacular, correto? Sociedade, por exemplo, você tem aí vários impactos em marca das empresas, em risco de reputação, né? Pela forma como você trata essas coisas, pela forma como você se refere, por exemplo, às políticas de diversidade, às questões de diversidade. Isso é fundamental. Uma empresa que não respeita os seus clientes individualmente, das suas escolhas, tem muita razão de ser. Então, veja, olha quão mais amplo é a relação. E tudo isso culmina para o financeiro? Culmina, claro que culmina. Mas o ponto central é, como é que você vai pegar esses 6 capitais aqui, colocar eles dentro de um contexto de modelo de negócios e dizer para quem quer comprar, por exemplo, um investimento na tua empresa. Assim, olha, eu consigo manter esses 6 capitais equilibrados e perenes
de tal sorte que você vai ter o seu retorno no médio e longo prazo. Esse é o desafio. Muita gente, é muito comum, por exemplo, eu conversar com alguns colegas de mercado e eles falarem assim, mas o relato integrado é muito abstrato. Né? É muito abstrato. Eu pego lá a estrutura conceitual do framework, né, do IRC, eu começo a ler aquilo, eu não consigo enxergar a aplicação prática direta. Primeiro, retomando um ponto que já foi dito, o relato integrado ele não cria coisas, ele reporta coisas. Se você não tiver políticas para manutenção desses 6 capitais numa perspectiva de médio e longo prazo, você não tem que ter um relato integrado. Porque se você tiver um relato integrado nesse momento, sem ter essas políticas, o que você tem é uma peça de marketing. Você tem um documento de publicidade e fazer palanque nas demonstrações financeiras ou nos relatórios. Isso não é para você naquele momento. Então, é preferível que você adie, por exemplo, em 3, 4 anos para ter um relato integrado que condiza com, de fato, aquilo que você faz na tua empresa, do que só contar uma história estéril. Ok? Pueril. Né? Pueril. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, você quer se comunicar com o mercado. Você quer se comunicar com esses indivíduos aqui. Quando eu falo mercado, leiam Lato Senso. Eu tenho alguns cacuetes de financista, né? Então, quando eu falo mercado, pensem, por exemplo, funcionários, pensem, por exemplo, clientes, pensem, por exemplo, sociedade. Você quer se comunicar com esses stakeholders. Então, não é um organismo estrangeiro que vai dizer para você como você vai se comunicar. Ele pode te dar diretrizes gerais. É você quem tem que fazer esse exercício e dizer e realizar essa comunicação. Quando você escreve um documento, entrega para alguém ler e alguém não entende o que você escreveu, você tem muito mais responsabilidade pelo não entendimento dele do que ele. Correto? Então, se você falha no processo de comunicação, é porque talvez você, primeiro, você tem mesmo uma história para contar? Segundo, você está contando essa história da melhor forma possível? Caso contrário, você vai falhar. É um processo de comunicação. É um processo de comunicação natural. Estamos aqui na mesma sala de aula, todo mundo talvez potencialmente entende o mesmo idioma. Tem algum estrangeiro aqui? Então todo mundo aqui é nativo da língua portuguesa, correto? Muitas das coisas que eu vou falar, muitas das ideias que eu vou transmitir, potencialmente não vão ser cognoscíveis, não vão ser compreendidas de imediato. Muito porque eu tenho um jargão próprio, responsabilidade minha. Tenho uma vivência dentro de uma área própria, responsabilidade minha. Estou tentando transmitir as minhas ideias para vocês através dos meus exemplos. Então, o processo de comunicação é um processo de emissor e receptor que, por natureza, ele é um processo complexo de ser feito. Por que você, que quer reportar uma atividade microeconômica de uma empresa, acha que esse processo de reporte vai ser fácil? Percebe qual é o desafio? Agora imagina que o DIRC listasse tudo que tem que ser feito para um relato integrado ser bom. Ele fizesse um checklist. No momento seguinte desse checklist, esse checklist teria caduco. Porque já teria surgido alguma coisa nova que não estava prevista na situação original. Então, como é que você trata a caducidade dos processos normativistas, das relações de checklist, de triggers? Você trabalha com princípios. Né? Então, um ponto fundamental, primeiro, quando a gente olha para esse quadro, o que a gente tem que pensar? Entradas, processamento, saídas. Qual é a finalidade do relato integrado? Mostrar se essas entradas, vis-à-vis esse processo, esse modelo de negócio, se elas são sustentáveis na perspectiva de médio e longo prazo. E gera valor para todo mundo que está envolvido nesse processo. Não tem que gerar valor só para quem investe capital financeiro, tem que gerar valor para todo mundo que está envolvido nesse processo. Às vezes parece um pouco utópico, né? Parece um pouco fora da realidade, né? O que parece mais fora da realidade para vocês? Que os atuais modelos de negócio das empresas no mundo, do jeito que eles estão, eles não são mais sustentáveis nos próximos 40 anos? Ou que as empresas vão ter que começar a meio que redesenhar o processo com que elas interagem no meio onde elas estão inseridas? Pega a universidade mesmo. Pega a universidade, do jeito que a gente tem aqui.
sem papel no banheiro, com gasto de folha de pagamento acima da arrecadação, com uma série de problemas que tem, correto? Uma série de problemas que tem. Vocês imaginam a universidade pública nos próximos 20 anos no Brasil igual ela é hoje? Para qualquer lado, assim, não estou falando que é para melhor, pior, estou falando só diferente. Só diferente. Diferente é sem viés, correto? Sem ser para cima ou sem ser para baixo. Vocês imaginam os bancos nos próximos 20 anos do jeito que eles são hoje? Vocês imaginam os carros nos próximos 20 anos do jeito que eles são hoje? Vocês imaginam vocês nos próximos 20 anos do jeito que vocês são hoje? Hoje você fala, isso é quiromancia, leitura de mão? Não é leitura de mão. É só você parar e pensar o seguinte: as coisas do jeito que elas chegaram hoje, talvez elas sejam num limite. Vai falar crescimento global, consumo exacerbado, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, consumindo 24% do PIB mundial. Né? Criança nascendo no continente africano com uma perspectiva de vida de 4 anos, 3 anos. Né? Trabalhador, por exemplo, na Ásia, ganhando 50 centavos de dólar a hora. Né? Então, acho que as relações do jeito que elas estão postas hoje, me parece que não fazem muito sentido. Né? Me parece que não fazem muito sentido. Então, algumas empresas já perceberam esse processo e estão meio que tentando inverter essa tendência e mudar um pouco o seu comportamento. Outras ainda não. Infelizmente, é como é. É como é. Ok? Comentários? Dúvidas? Insatisfações? Quem é que não é de contabilidade, só para eu ter uma noção? Não é de contabilidade. É do que? De quem é de administração? Economia? Quem é de fora da fé? Só pra, de qual? Eu sou publicitário. Publicidade. Ok. Produção. Acho que nas últimas turmas tinha bastante gente, né, de outras áreas. Sim. Esse é um pouco de um briefing que eu trouxe do processo do relato integrado, do que motiva, do que fomenta, né, do que incentiva o processo como um todo. E eu queria, talvez, ouvir um pouco de vocês, o que vocês pensam disso, o que vocês têm, o que os motivou, pelo menos, a vir fazer uma disciplina que é optativa, né? Eventualmente, preciso de crédito, né? São as demandas mais práticas do short term, né? Do curto prazo. Mas no médio e longo prazo, depois que você coloca o pé dentro dessa coisa do relato integrado, o que eventualmente os motivou, o que vocês têm visto, e aí quem se sentir interessado, que fale, só para a gente poder... Não sejam tímidos. A gente já conversou isso na primeira aula. Então é misto. Mas fica à vontade. Então acho que são pontos que você trouxe que agora as coisas começam as experiências da vida profissional começam a se linkar. Né? Os bancos têm se interessado muito pelo relato integrado. E a pergunta seria por quê, né? Porque se você parar para pensar, banco polui tanto quanto, por exemplo, uma petroquímica? Não diretamente. Não diretamente, polui com o papel que ele imprime, polui com a energia que ele gasta, né? Então, qual que é um dos grandes drivers que motiva, por exemplo, um banco a publicar um relato integrado?
quem que é o dinheiro que o banco empresta para alguém? É dele? Na maior parte? Não é de um terceiro? Não é de alguém que colocou o dinheiro lá? Aí você vai lá e coloca o seu dinheiro num banco, correto? Você espera que aquele banco seja o quê? Sólido ou com bases muito movediças? Espero que seja sólido, correto? Tá, só que o dinheiro que eu emprestei para o banco via um CDB, tem liquidez imediata, eu posso resgatar amanhã, não posso? Okay. Mas e o plano de previdência que você contratou com o banco? Tem 30 anos de duração. Então, eu tenho 31 anos de idade. Faço um plano de previdência e diz o seguinte, ó, aos 65, praia e pajamas, né? Pantufas e tudo mais. Então eu vou pagar minha aposentadoria por 30 anos, minha pensão por 30 anos para o banco. 65, né, 34 anos, eu quero lá resgatar e começar a viver só daquilo, tudo bem? Eu quero que aquele banco seja sólido, que ele me aparente ser sólido, ou quero que aquele banco possa ter ali algum tipo de ruptura? There's no free lunch, né? Okay? Ele tem o interesse de mostrar que ele é mais sólido que o concorrente dele. Primeiro, porque senão eu pego meu dinheiro e levo para o outro. E nem entro nele. Tá vinculado com o modelo de negócio dele? Absolutamente. Tem alguma coisa ilegal? Não. Tem alguma coisa imoral que está fazendo? Não. Qual é o modelo de negócio dele? Pegar dinheiro de alguém e emprestar para um outro alguém. Pegar dinheiro de alguém e aplicar em alguma coisa, não é isso? E ganhar na diferença do spread e com as taxas de administração. É o modelo de negócio dele. Veja, não tem nada demais. É o modelo de negócio dele. Então ele quer garantir que o capital financeiro que alimenta as aplicações permaneça perene. Por quê? Porque as pessoas que realizam aplicações lá querem se sentir seguras. Querem se sentir seguras. Então, um dos fatores que levam os bancos, né, o que quebra um banco na maioria das vezes? Na década, por exemplo, crise de 29, o que quebrou a maioria dos bancos na crise de 29 nos Estados Unidos? Foi falta de reservas ou corrida bancária? Todo mundo sabe que é corrida bancária, né? Vai lá no banco, todo mundo tem dinheiro aplicado lá no banco, começa o quê? Sacar. E aí ele tem um problema muito grave. Por quê? O que vai acontecer? Para quem ele emprestou, não deu prazo ainda de cobrar. Então, uma forma de você mitigar o risco operacional, né? O risco operacional. Então, veja, é sempre importante. Essa discussão toda, ela está absolutamente clara. Você falou uma outra coisa importantíssima, a questão da auditoria do relato integrado. Como é que eu acredito se o que está escrito ali é verdadeiro ou não? Eu vou lá e digo o seguinte, olha, eu sou uma empresa que tenho políticas de diversidade, então eu tenho aqui um processo de contratação de pessoas, considerando vários aspectos, dentre eles a diversidade. E vou lá e publico isso e digo, ó, eu tenho aqui X pessoas de tais etnias, de variadas etnias, de variadas condições e assim sucessivamente. Como é que eu garanto que aquilo é verdadeiro? Então, uma das discussões hoje muito forte é o relato integrado deve ou não ser auditado. Então, tem um mecanismo chamado IAASB, International Accounting Auditing Standards Board, IAASB, não é o IASB, do International Accounting Standards Board, é o International Accounting Auditing Standards Board, que é quem formula as normas de auditoria para os auditores do mundo inteiro. Eu participo num projeto com eles, e aí com outras 20 pessoas do mundo inteiro, chamado Project Advisor Panel, é um painel de conselheiros, vamos dizer assim, né? Pessoas que dão opiniões, que são da academia, que são da área prática, para a criação de uma norma de auditoria, para que os auditores possam se basear nessa norma para auditar os relatos integrados, os GRIs, né? Os ESGs. Então agora em outubro, dia 18 de outubro, o pessoal desse organismo vem para São Paulo, a gente tem uma reunião aberta lá na FPCAF, quem tiver interesse inclusive em participar, alunos são super bem-vindos, né? É uma reunião aberta das 10h30 da manhã às 13h, à 1 da tarde, para discutir o atual estágio dessa norma. Né? Para discutir o atual estágio da norma. Porque como é que funciona o processo de auditoria das demonstrações financeiras tradicionais? O auditor precisa ter um suporte, não precisa? Você me fala, você tem contas a pagar de 1 milhão. O que ele faz? Ele pega meia dúzia de notas fiscais, através de um processo aleatório, né, randômico, faz a seleção e manda a circularização para os fornecedores. Então, ó, a empresa aqui do Eduardo está dizendo que te deve 100 mil. Você tem quanto para receber dela? Ou, quanto você tem para receber da empresa do Eduardo? 100 mil. 100 mil está aqui? Então, 100 mil do contas a receber dele tem que bater com meus 100 mil do contas a pagar. E eu tenho um lastro de auditoria. Ok? Tem um lastro de auditoria. Como é que você faz isso para validar coisas como capital intelectual?
capital natural, capital social. Como é que você tem lastro para verificar essas coisas? Percebe? Então, o desafio da auditoria para o relato integrado é um desafio absolutamente diferente do que você tem para as demonstrações financeiras tradicionais. Mas é importante, porque se você não tiver um carimbo do auditor externo, qual que é o valor da auditoria? Qual que é a importância da auditoria? Mitigar, por exemplo, a assimetria informacional? Ok? Então, é um ponto que você tem que pensar nessa extensão. Certo? Professor, você falou bastante que o papel da contabilidade está mudando. E a questão de que, por exemplo, até um caminhoneiro ele consegue fazer lançamento, digamos, de forma simplificada. Então, o que você vê como um papel novo da contabilidade para o futuro, como você mesmo fala, daqui a 10 anos? E qual que vai ser a função do contador em si? Não vai ser mais aquela coisa operacional e também a intervenção dos sistemas de informações? Qual é o seu nome, perdão? Evelyn. Poxa, isso é absolutamente baseado na minha conjectura, né? No que eu acho que realmente que seria importante. Assim. Você vê, por exemplo, inteligência artificial, uma coisa que cada vez mais está presente nas coisas, nas relações como um todo. Acho que o papel do contador é cada vez mais analítico. Quando as funções, por exemplo, de controller começaram a surgir, né, muito rapidamente, aqui no caso do Brasil, quem começou a assumir as posições de controller? Engenheiros, matemáticos, tudo baseado na intuição, né? Isso baseado no que eu vi vivendo no mercado, que eu vejo até hoje. Os controles economistas, por exemplo, os contadores cada vez menos. Né? Cada vez menos. Eu acho que o papel do contador é cada vez menos pensar a contabilidade como fim e não como meio. Contabilidade é meio. Você pega aquilo e toma decisão. Qual que é o problema central? A gente não entende como é que as pessoas tomam decisão. Não que tenha algum profissional específico no mercado que compreenda plenamente como é que as pessoas tomam decisão, mas a gente nem estuda isso. Se eu decido fazer, por exemplo, um balanço de acordo com as minhas regras contábeis locais, ou se eu decido fazer um balanço de acordo com as regras internacionais de contabilidade, o que muda para quem toma decisão? Como é que o indivíduo que toma decisão olha para um balanço e como é que ele olha para o outro? Como é que ele olha para uma demonstração financeira e como é que ele olha para outra? Então eu acho que, na minha opinião, o papel do contador é cada vez mais tentar compreender como é que o produto que ele gera, que é aquela informação, é utilizado pelos seus respectivos usuários. Mas você disse que ele está perdendo seu principal valor, que é fato relevante, porque isso é uma informação, por exemplo, a questão do intangível. Então, se ele perde o seu principal valor, qual que vai ser essa relação? Eu acho que a gente tem que voltar e rediscutir algumas coisas até do que já está mais bem estabelecido. Vamos pensar. Eu dou uma disciplina optativa de sexta-feira que é de notas explicativas. Vocês já leram notas explicativas de uma empresa? Acho que o adjetivo explicativo não cabe para aquilo, né? Você pega, por exemplo... ou não explicativas, né? Você pega, por exemplo, produz uma demonstração financeira. Por que ele faz aquilo tão grande? Por que ele faz aquilo tão complexo? Pelo medo, por exemplo, de amanhã depois a empresa ter algum problema e ninguém fala, você não disse nada. Não, estava aqui na 13ª nota explicativa, segundo parágrafo da página 28. Então eu acho que essas coisas têm que ser um pouco repensadas. Assim. Eu acho que num primeiro momento, veja, o livro do professor Baruch, né, que é aquele bem provocativo, diz assim, olha, os intangíveis não estão na contabilidade, pode ser que isso crie um problema de médio, já criou um problema atual, pode ser que crie um problema muito maior ainda. Eu acho que é ok, pode ser que perca relevância. Hoje em dia, você tem artigos saindo mostrando que notícias de Twitter afetam muitas vezes mais o preço da ação do que publicações de balanço. Né? Foi um artigo publicado no The Account Review, mostrando que algumas notícias de Twitter são mais importantes para precificação de ações do que balanço publicado, em algumas ocasiões. Né? E eu acho que a gente precisa redesenhar um pouco a profissão. Acho que no Brasil, em específico, a gente tem uma interveniência muito forte da legislação fiscal. Expressiva parte dos contadores que se formam no Brasil vão trabalhar com a questão fiscal, porque existe uma reserva de mercado para isso. Né? Só que, ao mesmo tempo, tem tido uma tendência da Receita Federal e dos organismos administradores de tributos de tentar meio que simplificar. Então, se isso mudar, por exemplo, né, como é que vai ficar essa discussão como um todo? Então, eu acho que, mesmo que a contabilidade ela venha a perder um pouco mais de relevância, se o contador olhar para a discussão um pouco mais analiticamente, o que eu extraio da informação?
como é que eu tiro alguma coisa da informação para dar para o usuário tomar decisão? O que é relevante? O conceito, por exemplo, de materialidade. Como é que se calcula a materialidade na auditoria? 10% sobre alguma coisa. 10% sobre patrimônio líquido, depois se calcula o erro tolerável, SDI, alguma coisa. Né? Então é a maneira como se calcula. Mas como é que a gente tem que discutir materialidade? Esse é o melhor caminho de se discutir materialidade? Né? Então, particularmente, eu não sei como é que a gente pode operacionalizar isso em termos detalhados. Vamos precisar colocar mais uma disciplina na graduação, vamos precisar começar a treinar os alunos de uma forma diferente. Mas eu acredito que passa pela educação. Acho que boa parte dos problemas que vocês encontram na vida real, ainda como trainees, estagiários e assessores de primeiro ano e profissionais que estão começando na vida acadêmica, são coisas que vocês não viram na academia. Então isso me parece ser... Eu fui de auditoria, né? Então eu conseguia ver, por exemplo, os trainees chegando em tese, segundo, terceiro ano de contabilidade, e muitas coisas que eu esperava que eles tivessem aprendido na universidade, eles não tinham aprendido. Então eu acho que esse era um sinal muito claro de que havia um desnível ali entre o que se esperava da universidade e o que estava se oferecendo. É um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é uma mudança da cabeça do contador de não se interessar somente pelos assuntos que são mainstream. Né? Programação é uma coisa que eu acho que deve entrar na cabeça da gente em qualquer momento. Né? Então, eu acredito que essas novas tendências, elas são fundamentais, porque parece que são elas que vão redigir aí, vão ser fundamentais para esse próximo período. Eu ainda sou muito favorável a maior quantidade de profissionais acadêmicos no mundo de mercado mesmo, muito prático. Assim, porque a universidade ela te ensina uma coisa que talvez outros lugares não te ensinam, eu deveria te ensinar, que é a ideia de autonomia intelectual. Autonomia intelectual é uma coisa que ela é complexa, ela é bastante difícil, né? Porque quando você vai para o mercado, por exemplo, o que o mercado quer? 8/6, modelos padrões, pré-formatados, que entreguem ali mais do mesmo, correto? Então quando você tem autonomia intelectual, você começa a enxergar um pouco mais longe do que só esse 8/6, né? Aí você começa a enxergar 7/6, 8/6. Eu acho que isso talvez seja uma forma, né? Você aumentar essa inter-relação entre academia e mercado. Tudo bem? Pois bem. Mais alguma questão? Ponto. Professor, eu sou do curso de atuários. Eu trabalhei na área pública há 5 anos, agora estou na área privada, mas eu tenho um particular interesse em pesquisar na área pública. Inclusive, trabalhei ajudando a fazer nota explicativa da prefeitura, balanço da prefeitura, em relação ao déficit atuarial. Mas eu não tenho percebido o uso do relato integrado na área pública. Assim, não é, acho que é uma questão fundamental porque a administração pública ela funciona como uma empresa. Ela tem fornecedores, tem funcionários e tem clientes, né? Então, usuários de informações. E não tenho percebido essa questão na área pública. Qual é o seu nome, perdão? Tiago. Tiago, só um parênteses do que você falou, você faz atuário, né? Você comentou. Se tudo der certo, eu termino o curso de atuário esse ano. Porque é mais ou menos basicamente o que ele perguntou. Como é que você se prepara para essa tendência nova, né? Remando, né? Estudando. Eu estava aqui no meio do meu doutorado em 2014, ingressei no curso de atuário em 2015, né? E se tudo der certo, eu termino agora em 2018. Então, é um pouco da resposta, acho que tentei te dar uma resposta um pouco mais genérica, mas é um pouco da maneira como eu tentei fazer para mim. Eu achei que vai ter uma mudança de tendência nas coisas e acho que os conhecimentos de atuária são conhecimentos fundamentais, por exemplo, para você lidar com esse mundo novo, né? Então, em tese, se tudo der certo, estou fazendo 3 disciplinas, pode ser que eu as conclua agora, e se concluir vai ter sido em 4 anos. Bom, agora, retomando o que você perguntou, se você entrar no site do DIRC, ele tem uma base de dados com várias empresas, várias entidades que adotaram o relato integrado. E alguns são, por exemplo, autarquias, ou seja, vinculados diretamente ao Estado, aí em vários lugares do mundo, e outros são inclusive prefeituras. No Brasil eu acho que não caiu muito essa ficha ainda, porque há uma série de discussões aí que estão também. Por exemplo, no Brasil a gente está pensando no IPSAS, né? Que é as normas de contabilidade internacional para a contabilidade pública, International Public Standards Accounting, né? São as normas públicas ainda.
Então, eu acredito que é uma questão de tempo. Eu acho que é fundamental, acho que é super importante também. Não vejo nenhuma ressalva com relação a isso. Só que eu acho que ainda não caiu no uso comum, né? Porque tem uma agenda que precede isso. Né? Mas seria muito bom, né? Seria, você vê, coisas que estão aqui, por exemplo, são absolutamente... Se você tirar o capital financeiro, o resto do Estado, né? Se você, né, tomar por essa linha de negócio, né? E os outros capitais são mais visíveis, né? O financeiro é um deles só, né? Que não é o mais importante. Não é o mais importante. Então, mas eu acho que é super bem apontado da sua parte. Eu acho que isso é realmente... A própria questão, por exemplo, de descasamento atuarial, déficit atuarial. Só se olhar para o momento que o Brasil está atravessando. Longevidade está aumentando. Então, os passivos atuariais estão se tornando cada vez maiores, porque um dos fatores que é o desconto biométrico está se tornando cada vez menor, porque as pessoas vivem mais. Né? Só que do outro lado, os ativos garantidores, os passivos atuariais, ou seja, o dinheiro que vai ser usado para pagar as pensões, é basicamente vinculado ao quê? Título público. Título público federal. Título público federal é vinculado à Selic. E a Selic está caindo. Então olha que tendência interessante. Meu Deus. As provisões atuariais estão aumentando porque as pessoas vivem mais. E os ativos garantidores dessas provisões, dos fundos de pensão, das entidades fechadas de previdência complementar e entidades abertas de previdência complementar, estão caindo porque a taxa de juros está sendo levada para baixo. Né? Então, é um momento paradigmático. Né? Quando a gente fala de ajuste fiscal, de arrumar a casa e contas e tudo mais, passa tudo por aí. No caso da prefeitura, não é capitalizada, né? Repartição simples, então não tem nem a questão dos ativos. Pior ainda, porque é benefício cruzado. Mas no caso de repartição simples, você se garante único e somente na base da pirâmide. Correto? Novos entrantes pagam para os que estão saindo. Qual é o problema? A pirâmide demográfica brasileira, ela já começou a virar o quê? Um trapézio, né? Você tem a pontinha achatando aqui, né? A hora que esse negócio se inverter, né? Imagina que está longe ainda, mas se um dia inverter, fazer conjecturas sumamente inapropriado, mas imagina que invertesse, por exemplo, poucos entrantes e muitas pessoas aposentadas. Em repartição simples, você tem problema muito grave com isso. Né? Ok? It's done? À vontade. Mais alguma questão? Pessoal, muito obrigado pela gentileza de vocês, muito obrigado então, pela... uma salva de palmas para o Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço.